Se você acha que tráfego pago é aquela informação que você ainda tem dificuldade de gerir, de patrocinar, hoje a gente vai desmistificar esse assunto com ela, Beatriz, especialista nesse assunto. E com muito prazer que eu te recebo aqui, Beatriz. Queria que você Obrigada. falasse para a gente um pouquinho do seu trabalho, né, que você vem desenvolvendo aí na performance digital, né, que vem crescendo muito aí na região. E conta para a gente aí um pouquinho desse trabalho com tráfego pago e vendas. Perfeito. Então, a gente é da Performance, né? A gente começou a nossa jornada aqui em Rio das Ostras tem 2 anos de operação. E a gente escolheu esse nicho porque, para a gente do marketing, né, ser uma agência, ter um negócio, a melhor parte para a gente é quando a gente vê o nosso cliente vendendo, quando a gente vê o nosso cliente escalando. Então, o marketing, assim, ele é muito amplo. Então, a gente tem área de posicionamento, tem área de criação de conteúdo, de captação, mas o tráfego pago foi o caminho que, assim, disponibilizou para os nossos clientes esse crescimento, algo Uhum, tangível, algo que a gente consegue gerar um valor que de fato é percebido. Então, uhum. assim, hoje para a gente é um privilégio trabalhar com isso. A gente comemora a venda dos nossos clientes, a gente comemora quando eles avançam e por isso que a gente escolheu esse caminho. Ah, é muito legal, assim, vocês estarem trazendo mesmo esse olhar, né, para o digital aqui na região. A gente vê que vocês vêm fazendo um trabalho muito legal com o pessoal sobre, que é um assunto, né, que a gente fica meio perdido, as pessoas ainda estão no início, têm medo de lidar com Sim. isso. Mas, assim, como você definiria o tráfego pago para, assim, abrir o leque e as pessoas não ficarem espantadas quando vem esse assunto, né? Com medo de investir, né? As pessoas ficam, será que isso vai dar realmente resultado? Será que vale a pena investir? Como que você definiria o trabalho de vocês hoje com o tráfego pago? Perfeito. O tráfego ele já existe, né? A gente sempre gosta de dar o exemplo como se fosse uma rua onde os carros estão passando e assim é no digital. O tráfego ele existe, ou seja o orgânico, ou seja o pago. Então é Uhum. como se essas pessoas estivessem ali nas redes sociais passeando, rolando o feed, Aham. né? Que é o que a gente Uhum. gosta de fazer, gastando tempo, porque é uma rede social de retenção. E o tráfego ele faz com que essas pessoas que estão ali elas sejam direcionadas para o seu produto, para o seu serviço. Então, o tráfego pago é pegar aquele público que já está ali na rede social e fazer com que ele encontre o seu negócio, encontre o que você oferta, né? E é por Uhum. isso que é o pago, porque no orgânico a gente produz o conteúdo e chega ou não em quem a gente quer. No tráfego pago a gente consegue direcionar de forma específica Sim. aquilo que a gente está vendendo para o nosso público ideal. É, mas vocês têm um trabalho bem minucioso, né? Porque Sim, as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa impulsionar ali naquele botãozinho sim, embaixo da publicação, mas vocês têm um trabalho, né, voltado com estratégia para exatamente. realmente o seu cliente ter resultados, né? Para que ele efetivamente tenha, organicamente tenha vendas, né? E vocês trabalham, como você consegue diferenciar? Para a pessoa entender que existe essa diferença de impulsionar ali no Instagram para vocês que trabalham com essa estratégia, é lá pelo Facebook que vocês fazem essa... Então, hoje o tráfego pago a gente consegue fazer em todas as redes sociais onde tem retenção. Então, Sim, TikTok, Instagram, Facebook, sim. Google. Hoje a nossa estratégia é mais voltada para Google e para o Meta, que é onde está ali o Instagram e o Facebook. E qual é a diferença desse impulsionar, né? O impulsionar ali, a gente gosta de falar que assim é um início para quem não tem ali o conhecimento do tráfego. Assim, quem começa por ali, ok, né? Aham, Já é um bom posicionamento. Já é alguém aham. que entendeu que se apertar ali aquele botão pode fechar uma venda, podem chegar mais seguidores. Só que o tráfego pago, feito com estratégia, né, ali com um gestor que está olhando ali para as métricas, está acompanhando, ele realmente é mais minucioso. Porque a gente não coloca ali só o público que a gente quer atingir, né? Ali no impulsionar, não sei se alguém já chegou a fazer, mas você vai ver que Sim. tem poucas opções de segmentação. E o que é essa segmentação? Você consegue colocar ali idade, né, se é mulher ou se é homem, ou a região que está. Então você não consegue delimitar de fato quem é o teu público interessado. É, eu já Então, percebi isso. A gente tem essa dificuldade, né? Porque eu nunca lidei com tráfego pago, né? aham, Mas eu vejo que a galera tem, assim, um resultado muito bacana. E a entrega, a interação, o interesse também das pessoas, né? Por esse assunto. E o impulsionar ali parece que a gente que é leigo, que não entende, às vezes a gente até investe um valor, aí fica frustrado, acha que aquilo não vai dar certo, sim, mas também existe a questão do valor. sim. E você acha que, assim, por exemplo, vai impulsionar um post, aí a pessoa acha que tem que investir muito dinheiro.
como que você acha que a pessoa pode começar? Assim, não precisa dizer valores, Sim. mas algo que vá ser confortável para a pessoa. Você sabe exatamente para o tipo de público que você vai impulsionar e o valor que ele vai ter Sim. que ofertar? Sim, isso tudo a gente delimita na parte da estratégia, né? E aí, como eu ia dizendo, nessa parte do impulsionar, você não consegue segmentar tanto, fazer tantas escolhas para achar o seu público ideal. E quando a gente fala de tráfego, seja no Meta ou seja no Google, você consegue segmentar se a pessoa viajou para o exterior, se ela tem iPhone, o tipo de Nossa! interesse dela. Por exemplo, a gente trabalha muito com clientes do nicho da arquitetura, então a gente consegue colocar os interesses dos arquitetos ali para achar o nosso público. Legal. Então, quanto mais a gente segmenta, menor também é o público, então mais caro você pode pagar por ele. Então, assim, o que a gente recomenda para os clientes que iniciam lá na Perform é ter um valor de investimento diário ali de R$30 por dia. Então, se você já começa investindo R$30 por dia, você já consegue chegar no resultado. Nossa, é interessante, você levantou um ponto aí que eu não, na verdade, eu não sabia. Que você falou que quando você nicha muito, o seu investimento é maior? É, exatamente. Entendi. Porque a gente fala de uma amostra, né? Vamos pensar aqui em Rio das Ostras, onde a gente está. Se a gente só está investindo em anúncio aqui para o pessoal de Rio das Ostras, vai chegar um momento que o público ele vai se delimitar. Agora, se você fala, se o seu serviço, por exemplo, é uma arquiteta que tem projetos de interiores online, então é nível Brasil. Então, você tem um público maior e aí o seu custo por aquisição dessa pessoa que está entrando ali na sua rede social, está iniciando uma mensagem com você, pode ser menor, mas isso vai depender também do gestor que está fazendo, se ele tem experiência, porque uma coisa muito importante a respeito do tráfego são os dados, são as métricas, né? É uma ciência de dados, de fato, então a gente não pode ir muito pelo achismo, né? Assim, eu vou botar esse valor aqui e vamos ver no que dá. Quanto mais você investe, mais dados você vai estar tendo da tua campanha, das pessoas que você está alcançando. Então, você vai conseguindo otimizar de uma forma mais assertiva. Então, assim, o que a gente recomenda, né? Ter esse valor de investimento a partir de R$30 por dia, quando se trata ali de Facebook, Instagram. E para outras plataformas, que quanto mais nichadas são, por exemplo, o LinkedIn, mais caro fica esse investimento. Olha. Então, assim, para quem está começando, qual é o caminho que a gente sugere, né? Se você vende um serviço, por exemplo, a gente sugere esse caminho pelo Google e não pelo Instagram. Agora, se você está no Instagram e você quer atrair seguidores, por exemplo, a gente recomenda ali o próprio Facebook e Instagram. Então, vai depender muito do objetivo de quem está querendo contratar. Se é um objetivo de posicionamento, não, então a gente vai ali pelo Instagram, pelo Facebook. Agora, não, eu quero fechar mais projetos, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero que mais pessoas cheguem à minha loja. Com certeza, esse caminho é pelo Google. Que vocês ali são expert para ajudar essa galera, né? Vocês estão bem voltados para a área da construção civil? Sim, sim. A gente tem 2 anos de operação, né? E a gente iniciou pegando todo tipo de público, né? Mas a gente percebeu que existe um perfil de cliente que fecha mais. Esse cliente, geralmente, ele tem um projeto onde ele consegue vender com uma recorrência. E ele, por exemplo, um arquiteto que tenha um projeto que seja de 6 mil a 10 mil. Quando ele fecha um projeto, ele já paga o valor que ele investiu em tráfego, o valor que ele investiu na agência. Então, assim, a gente entendeu que esse perfil, ele consegue fechar mais projetos, consegue ter mais resultado, e isso também é bom pra gente. Isso é muito bom. E você tem, assim, um exemplo pra gente de resultado? Eu sei que você trouxe um anexo aí, né? A gente vai colocar aí pra gente. Lá, Sim. Explica pra gente um pouquinho esse funil. Perfeito. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui na reunião, né, quando eu faço uma reunião com o cliente, porque a gente tem muito a ideia de que, eu tô ali no Instagram, eu já tô conseguindo clientes. Mas nem sempre é assim. Então, eu gosto de trazer esse exemplo, imaginando que a pessoa tem 1.000 seguidores, né? Que é uma média aí. E desses 1.000 seguidores, existe uma pesquisa que fala que você pode converter até 1,3%. Então, a gente tem ali 13 pessoas interessadas no serviço ou no produto daquela pessoa. Só que dessas 13 pessoas, nem todas estão prontas para comprar. Sim. Então, o tráfego, ele tem muito disso, né? Quanto mais você investe, mais pessoas chegam, né? Não significa que 100% ali está pronta para comprar de você. Então, vamos supor que 50 seja qualificada ali para o marketing, né? Que a gente chama de MQL. Dessas 50, a gente arredondou ali para 7. Vamos supor que dessas 7 estejam prontas para comprar de fato. Né? Então, a gente arredondou ali para 38% de pessoas que estão dispostas a comprar o seu produto. A gente tem 3 agendamentos falando de uma reunião de vendas, mas poderiam ser 3 orçamentos, né?
Desses 3, se a gente considerar uma taxa de 20% de conversão, que não é uma taxa muito difícil de se bater, a gente não conseguiu fechar ali nenhum cliente, né? Esse é um perfil que é um funil que a gente vê muito para os nossos clientes do nicho da arquitetura, da engenharia. E aí, quando a gente fala de tráfego pago, a gente tem um outro funil, que é um funil onde a gente vai trazer esse exemplo, que a gente conseguiu gerar ali 64 leads em uma campanha. Né? A gente sai desse 1,3%. Desses 64, 50% sendo qualificados, a gente tem ali de 25 a 32 pessoas, né, querendo fazer um agendamento, querendo conversar. Desses 12 agendamentos, se a gente considera uma taxa de conversão maior, né, de 20% a 30%, a gente consegue ter 5 vendas. E aí a gente já tem um faturamento, a gente já tem um resultado, coisa que o orgânico, às vezes, ele não consegue nos proporcionar. Não. Então, às vezes, a pessoa está ali no Instagram e ela está, nossa, eu preciso pensar no conteúdo, eu preciso saber como vender. Mas tem um caminho que é muito mais fácil, né? Não é um caminho simples, mas é um caminho para quem está disposto, de fato, a mudar o jogo, que é o tráfego. E aí, esse exemplo que a gente trouxe aqui é um exemplo real. É um exemplo de uma cliente que fazia tráfego pago por conta própria, né? E a gente fez uma campanha para ela onde 64 leads entraram e ela fechou ali 5. Só que esses 5, ele foi em uma semana. Então, em uma semana. Então, assim, quando a gente faz, né, nossa reunião de vendas, a proposta, a gente pergunta para o cliente, qual é a sua meta de vendas? Então, se é um arquiteto ou um engenheiro, por exemplo, ou se é alguém que tem essa oferta de serviço, ela fala assim, não, eu quero fechar 5 projetos. E esses 5 projetos a gente imagina que seja num mês. Só que quanto mais o cliente passa tempo com a gente e ele vai vendo que se ele investir, ele tem resultado, essa cliente ela começou a investir mais. E aí esses 5 em um mês, na verdade, foram 5 em uma semana. Então, assim, a gente consegue hoje, através do tráfego, ter previsibilidade, né? Que é algo hoje que, às vezes, a gente não consegue ter gerindo o negócio. Né? Se eu fizer uma pergunta, você que está assistindo aí, você sabe quanto você vai vender no próximo mês? Muitas pessoas não sabem dizer, porque ainda estão dependendo do orgânico, está dependendo da indicação. E o tráfego, ele é libertador por conta disso. Sim. Porque ele te coloca numa zona... Uma zona segura, né? Exatamente. Uma zona onde você não está dependendo tanto da concorrência, você não está dependendo de uma sazonalidade, você não está dependendo se você começou agora ou se você já tem muita experiência. Simplesmente você é colocado numa prateleira onde o seu cliente vai te ver. Se seu conteúdo é bom ou não, se você tem posicionamento bom ou não. Mas, assim, a gente fala que o tráfego, ele vende aquilo que realmente já funciona. Porque o digital, ele veio para facilitar. Da forma orgânica, as pessoas estão vendo ali um resultado, alguma coisa, uma hora ou outra acontece. Mas a gente vê um movimento do tráfego que ele traz, né, um resultado muito mais rápido. Isso. Né? E as pessoas conseguem ter dimensão desse resultado muito rápido, né? A gente vê essas pessoas tendo um faturamento em uma semana, né? Tendo esse resultado, isso é muito bom mesmo. As pessoas precisam realmente conhecer mais, porque eu estava conversando hoje com uma amiga minha, e eu falei assim, hoje a Beatriz, ela vai falar sobre tráfego pago. Ela falou assim, nossa, eu preciso ouvir sobre esse assunto. Ai, que ótimo. Porque é algo que eu não entendo nada. Eu falei assim, não, mas eu que estou ali no digital, eu sou uma pessoa que eu não entendo muito Sim. também sobre esse assunto, né? Por isso que é bom falar, a gente tem que anunciar, né? Bater nessa tecla de que existem formas e ferramentas que facilitam a nossa vida, Sim. que deixam a gente como profissional muito mais, né, confortável. Sim. E isso é muito bom. E você trouxe também um outro sobre a sua cliente, não foi? Por exemplo, esse case aí que a gente mostrou, ele é um case real, né? Que a gente teve esse investimento em uma semana. Vocês vão ver ali essas conversões de 64, é uma conversão real, é um relatório que a gente envia ali toda segunda-feira para o nosso cliente. E ali ela já está caminhando para 100 mil de faturamento. Então, assim, foi uma cliente que chegou com esse medo, né? Porque esse medo, ele é real. Medo de, se eu investir, será que vai dar certo? Né? Eu vou ter resultado, de fato. A gente chama de viés de confirmação. Às vezes a pessoa prefere ficar ali no platô de não ter resultado do que investir e perder dinheiro. E é óbvio que a gente é muito pé no chão também de falar assim, a gente entende às vezes o perfil do cliente, o cenário que ele tá para ele de fato investir ou não. Só que essa cliente, ela chegou pra gente e falou, olha, ou eu encerro ou eu invisto. E assim,
ela deu esse passo de Foi um coragem. resgate. Exatamente. Foi um Nossa. resgate. Então, assim, pra gente é um orgulho, mas também a gente se sente muito feliz de falar, nossa, Sim. o nosso trabalho, ele gera resultado real para Sim. pessoas, né, começarem a contratar outras, começarem a delegar, porque de fato estão escalando. Então, Aham. assim, o tráfego, ele tira a gente dessa zona de dependência, de preocupação, né, de será que eu vou vender ou será que eu não vou vender? Não, os leads, eles vão chegar, a gente chama de leads, né? Aham. Os leads, eles vão chegar, você precisa ter uma estrutura comercial ali para receber essas pessoas da campanha, mas você não vai mais ficar, será que eu tenho que ligar para fulano? Será que a pessoa vai chegar ou não? Sim. Não, eles vão chegar diariamente, você tem que estar pronta para receber e fazer essa venda, né? Você falou sobre uma coisa também super importante, que é a pessoa estar preparada. Então, antes de investir no tráfego pago, como a pessoa tem que chegar para vocês para começar a investir? Qual seria um perfil pronto para começar a investir em tráfego pago? Perfeito. Então, hoje, gente, ali na Perform, a gente considera um bom perfil de cliente, por exemplo, é uma pessoa que já tenha consciência de que ela precisa investir em tráfego, né? Porque às vezes a pessoa ela vem muito ainda sem saber e ela acha que é só apertar ali o botão do impulsionar e vai acontecer uma mágica. Exatamente isso. Só apertar ali e pronto. E não é assim, né? A gente tem que ter um nível de conscientização de eu vou investir e a gente também é muito pé no chão de falar assim, ó, você vai investir, esse resultado pra gente é um resultado maravilhoso, mas essa cliente, ela já vem há 1 ano sendo acompanhada, há 1 ano tendo resultado. Então, a gente não promete também milagres, mas a gente sabe que gera resultado. Então, assim, o perfil ideal é aquela pessoa que sabe que precisa investir para sair de onde está, né? E que tem essa disponibilidade financeira de investir, porque, assim, a gente também não recomenda a pessoa não tenha ali os R$30 diários para fazer um investimento. Sim. É bom que ela tenha aquilo dali para 1 mês, para 2 meses, porque é o tempo que o tráfego leva para gerar resultado e para performar. Então, assim, um perfil de cliente que não é bom ainda para começar a investir é aquela pessoa que está enforcada ali financeiramente. Não. Tá. É necessário ter um planejamento financeiro. Tem que ter. É necessário, eu vou pegar um exemplo, R$900, R$1.000 e eu vou investir em uma campanha, né? E eu tenho isso para o próximo mês, ou aquele é meu único dinheiro. Porque se for, nem é o ideal. É o ideal que a pessoa se organize financeiramente para que ela não coloque todas as fichas ali. Isso gera uma frustração, porque a gente sabe que leva 1, 2 meses, né? Às vezes ali 3 meses para gerar esse resultado, ou não. Ou pode, assim como a Cássia lá na primeira semana, fechar os clientes. Então, a gente gosta de um perfil que seja um perfil de dono de negócio, que sabe, não, eu vou investir, mas eu sei que leva tempo, mas eu já quero colher esses frutos. Então, tem que ser alguém que tem essa conscientização, essa pessoa que tem essa disponibilidade financeira. E, Bia, eu não sou esse perfil, como eu faço para começar? Hoje a internet, ela disponibiliza, né, materiais para a gente aprender para fazer por conta própria. Mas caso eu não quero fazer por conta própria, tem a Perform aí para dar essa assistência. Para dar assistência, né? Para ajudar, para pegar na mão. A gente começa com os clientes investindo pouco. Então, né, a gente nunca vai pegar um cliente e falar assim, olha, você tem que estar 5 mil para investir e é isso. Não, às vezes, assim como essa cliente, ela começou investindo bem pouquinho ali e foi galgando, foi crescendo e foi ganhando segurança para ela mesma falar, não, agora chegou o tempo de eu investir mais para fechar 5 projetos, não em 1 mês, foi um mas em uma semana. crescimento que ela mesma fez junto com vocês. Exatamente. É tudo um preparo ali, vocês juntos na reunião, vão ver o que vai ficar melhor para cada um, né, para cada cliente. Sim. As pessoas não podem ter medo de se arriscar, né? Sim. O digital tá aí para facilitando muito, né, a nossa com vida. certeza. A nossa voz chega em locais que a gente nem imaginava, a gente começa a criar conexões fortes. Sim. As pessoas estão abrindo mesmo esse leque, isso é muito importante, né? Sim. A gente fica feliz quando a gente vê, né, o nosso trabalho tendo aquele resultado que a gente esperava. Sim. Então, vocês passam aquela segurança pro cliente, o cliente vota, né, fica tranquilo, sabe que vai acontecer. Exatamente. Tem que esperar o processo. Para tudo tem um processo. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é importante. A bendita farinha entregou aqui, não entregou? Entregou. Você me dá aqui. Pra gente, eles sempre trazem pra gente um mimo. Deixa eu mostrar aqui. Que eu acho que a Beatriz não conhece. Olha, conheci através do seu Instagram. Mentira. Verdade. Eles são maravilhosos, eles sempre mandam. Olha só, gente. Acho que eu mexi aqui no microfone. Ai, meu Deus, ó. Cookie. Você já comeu ou não? Comi. Comeu? Mas foi através de você. A Tá bom. Jenny tá de prova um dia na Perform. Eu falei, gente, eu preciso experimentar isso. O pessoal manda mensagem pra mim e fala
assim, pra que você tá postando isso? Ela tem que comprar. Mandou, gente, mandou macarrões pra gente. Eu tô mostrando, a gente vai comer depois. Senão a gente vai ficar bom. Já estamos quase chegando ao fim aqui, ó. Mandou macarrões. Gente, é maravilhoso, meu Deus. Mas nós já estamos quase chegando ao fim. Queria agradecer a Bendita Farinha, sempre com a gente aqui. E eu queria que você falasse, Beatriz, por que o tráfego é tão importante? Perfeito. O que você acha? Então, assim, hoje a gente falta um pouco, às vezes, né, da gente como dono de negócio, como pequeno empreendedor, esse olhar para o comercial. Às vezes a gente acha que, tipo assim, criar uma empresa é criar uma conta no Instagram e pronto. Mas, na verdade, não é assim. Existem, né, vários setores que precisam ali de uma responsabilidade, de uma atenção. E muitas das vezes a gente deixa o que é mais importante em último lugar. Essa é uma dor que na Perform a gente, né, teve que lidar para a gente mudar, acordar e falar, não, o que a gente faz para os nossos clientes, a gente precisa fazer para a gente também, que é olhar para o comercial. E o tráfego ele é importante por conta disso. Porque a gente para, né, como eu falei, de depender de indicação e a gente olha para o comercial, não só para o tráfego apenas, mas entendendo que o tráfego ele é uma das partes do comercial. Então, será que hoje eu olho para o meu Instagram, para as pessoas que estão chegando no meu perfil, como esse funil que eu mostrei, né, esses seguidores novos, será que eu penso, nossa, se essas pessoas estão me seguindo é porque elas têm interesse no que eu estou oferecendo. E eu olho para essa pessoa como um lead, ou como uma pessoa humana que tem interesse no meu serviço. Então, assim, o tráfego, ele é uma das ferramentas para o comercial. Mas, se assim, o mais importante, né, que se eu pudesse falar aqui, é ter um olhar para o comercial e saber que o tráfego, ele pode ser um caminho mais rápido para você bater as suas metas, né? E olhar para o comercial como um todo, para as pessoas que estão chegando no meu perfil, para quem curte um comentário, para quem curte um story, né? Para alguém que posta um story aqui, como a gente falou da Bendita Farinha, conheci através do seu perfil. Então, assim, ter esse olhar para o Instagram, né? Que a gente às vezes acha que é aquilo ali a nossa empresa, mas não, ele é apenas uma ferramenta, né? De aquisição de clientes. E a gente precisa sair um pouco dessa zona de conforto de falar, não, eu vou deixar as coisas rolarem. E assumir isso, eu vou tomar a frente, eu vou fazer minha empresa crescer através de um bom comercial, através de uma campanha de tráfego rodando. Eu não vou olhar isso como uma perda, mas como um investimento que é necessário para o meu negócio funcionar, né? E isso, de fato, muda o jogo. Não, perfeito. Beatriz falou algo aqui essencial, porque se você contratar tráfego pago, ele não vai fazer sozinho, não vai atuar sozinho. Sim. Tem por trás todo um marketing por trás, o seu olhar para o seu negócio, você gerir aquilo da melhor forma possível, né, para fazer crescer. Não adianta que nada anda sozinho. Ainda mais você sendo o dono, né, do seu negócio. Exatamente. Tem que estar todo mundo ali junto. E eu queria, Beatriz, te agradecer muito pela participação. Eu que agradeço. Eu te conheci, né, pessoalmente lá na feira, e depois a gente se viu lá na palestra, e me pegou muito, que eu gosto muito dessas pessoas que têm essa visão e esse olhar para fazer mesmo algo crescer, algo inovador, diferente, né? Para mostrar para as pessoas como pode ser mais fácil do que eles pensam, do que eles imaginam. Então, vou deixar o espaço para você falar onde fica a Perform, para você falar um pouquinho do trabalho. A equipe, né? A equipe de vocês não é pequena. Então, pode falar, o espaço é teu. Perfeito. A Perform hoje aqui em Rio das Ostras, né? A gente atende clientes no Brasil todo, mas o nosso principal serviço é o tráfego pago, né? É o nosso carro-chefe, porque é onde a gente indica os nossos clientes começarem para crescer. Então, nós temos também serviços de social media, de captação, de conteúdo. Temos uma equipe maravilhosa. Hoje eu sou responsável pelo comercial, né? A melhor pessoa para falar de tráfego, se você quiser saber mais, é o meu sócio, Davi. Davi. É Davi. O Davi, eu sou a porta-voz do Davi, né? Eu sou aquela pessoa mais descontraída. Mas se você quiser, né, gostou do podcast, eu não quero saber mais sobre tráfego, eu entendi que eu tenho essa dor de não olhar para o comercial da minha empresa e eu preciso, né, de fato, me aprofundar nisso. Tem o nosso perfil no Instagram, que é a Perform Digital. Você segue lá a gente, né, nos acompanha, porque ali a gente vai falar, né, como que é essa trajetória, quanto você tem que investir. Vamos trazer cases, né, assim como a gente trouxe esse, de pessoas que começaram investindo pouco e hoje já estão escalando para 50, 100 mil de faturamento, porque decidiram sair desse lugar de medo, de zona de conforto, para entender que existe algo maior, né? Que é ter um mercado digital aí aberto para você investir em tráfego e começar a crescer no seu perfil. Maravilha, Beatriz. Muito bom ter você aqui. E é isso aí, gente. Ó, abra os olhos. Não virem as costas pro digital. Isso é muito importante. Foi um prazer te receber aqui, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom.
Até a próxima. Beijo, gente. Tchau!